Olá, paz do Senhor. Palavra de Paulo aos irmãos de Filipos, aos filipenses, quando ele diz no capítulo 4, versículo de número 13, ele diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte da minha aflição. Aqui Paulo, ele vai em suas saudações finais aos irmãos ali aos filipenses. Paulo, ele vai falar sobre algumas coisas que ele teve experiência. Ele diz para os irmãos que ele aprendeu a ter fartura, aprendeu a padecer necessidade, mas ele disse que ele podia todas as coisas naquele que o fortalecia. Quando Paulo envia essa carta aos irmãos de Filipos, Paulo ele estava ainda trancafiado, estava preso, mas ele disse para os irmãos: eu aprendi a padecer necessidade, eu aprendi aprendi. Paulo, ele, nesse texto, ele está mostrando para os irmãos que ele tudo podia naquele que o fortalecia. Muitas das vezes nós nos encontramos presos em problemas da nossa vida, nós nos encontramos presos em situações que nós até desistimos, nós até muitas das vezes murmuramos com os problemas por saber que nós temos um Deus que nós constantemente estamos dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Realmente nós podemos todas as coisas, só que nem todas as coisas que nós precisamos em virtude de servir a um Deus que é todo poderoso, um Deus que ele é majestoso, porque ele sabe tudo aquilo que vai nos favorecer na realidade. Muitas das vezes nós estamos com uma causa na justiça, muitas das vezes nós estamos com uma causa dentro do lar, muitas das vezes nós estamos com uma causa que está nos afligindo, e aí nós pegamos essa palavra e falamos: não, mas eu posso todas as coisas, eu posso todas as coisas. Paulo, quando ele diz aquilo, quando ele disse aquilo, Paulo, ele tinha se entregado totalmente, 100%. Paulo, ele chega a dizer em sua palavra que Deus, ele quer que nós estejamos com o nosso corpo, alma e espírito, que sejam preservados plenamente para o dia do Senhor. Então, Paulo, ele se entregou corpo, alma e espírito para Deus. E Paulo, ele podia falar isso, ele tinha condições de falar isso, porque ele realmente podia todas as coisas. Paulo, ele vai nos mostrar com a sua trajetória. Quando nós observamos a história de Paulo, nós vemos que Paulo, ele deixou tudo. Paulo, ele simplesmente deixou tudo, deixou o nome, ele deixou ali o seu nome, ele deixou a sua fama, ele deixou toda a sua autoridade para viver um novo com Cristo. E quando Paulo ele deixa, mesmo sendo o apóstolo, o único apóstolo na Bíblia, que ele não andou com Jesus como os demais, mas Paulo ele vai deixar ali um grande legado, ele vai deixar ali
ele vai ser um homem diferenciado, porque Paulo ele tem realmente um encontro com Cristo. Ele teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, e ele vai se converter ali. Deus vai fazer uma obra maravilhosa na vida de Paulo, e ele vai reconhecer: os teus olhos não o viram. Ele não caminhou com Jesus, mas o mesmo Paulo, ele vai ter um encontro com Cristo, e ele vai conversar com Cristo. Ele vai ouvir uma voz: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? Ele falou: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Então Paulo ele não teve aquele encontro de caminhar de mãos dadas, de subir ao monte com Cristo, mas ele vai ser um homem bem-aventurado por ter se convertido naquele momento. E agora Paulo ele vai enfrentar as aflições. Ele vai dizer que Paulo era um tição tirado do altar. Ele vai mostrar para Paulo: agora eu vou mostrar para você o que é padecer pelo meu nome. E Paulo ele vai dizer na sua palavra que me valeu a pena ser afligido, porque a aflição de Paulo, ela vai trazer para Paulo um grande conhecimento. Ele vai ter agora o conhecimento do que é padecer, e ele vai dizer: valeu a pena ser afligido. E ele, com muito amor e com muito carinho, fazia a obra. Ele pregava, abria igreja, ele discipulava e fazia tudo aquilo que ele fez. Mas chegou um dado momento em que Paulo ele teve preso, e nesse momento ele vai dizer: olha, eu já aprendi todas as coisas, eu sei o que é ser rico, sei o que é ser pobre, sei o que é passar frio, eu conheço todas as coisas, e eu posso todas as coisas, tudo eu posso naquele que me fortalece. Então o que nós precisamos observar na nossa vida, na nossa trajetória, é que nós temos um Deus que realmente nos fortalece, mas existe uma condição para que nós possamos dizer como Paulo: será se nós estamos entregando a nossa vida, espírito, alma e corpo, a Deus? Será se nós temos realmente dedicado a nossa vida, dedicado o nosso tempo, dedicado o nosso corpo? Será se a nossa alma ela se alegra quando nós estamos na presença de Deus? Será se ela só se alegra dentro da igreja quando nós estamos no movimento? Ou será se a nossa alma se alegra em todo o tempo? Então Paulo ele nos dá uma lição. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, mas será se nós temos levado a nossa vida na presença de Deus? Será se nós temos nos esforçado para sermos melhores a cada dia? Porque Deus, Ele deu o seu melhor para nós. E agora nós precisamos observar essas coisas. Como o Salmo de número 23, o clássico. O Salmo de número 91, o clássico. Salmo 23, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quem disse isso é aquele que estava no campo trabalhando, em obediência ao seu pai, e aquele que temia verdadeiramente o Senhor. Nada me faltará. E o mesmo no Salmo de número 91, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Olha esse clássico, olha esse salmo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É maravilhoso quando nós observamos isso. A sombra do Onipotente descansará, mas é só se eu estiver escondido debaixo das asas dele. É só se eu estiver habitando no esconderijo do Altíssimo. Então que nós possamos refletir
deixar de querer ficar cobrando mais de Deus e nos entregarmos 100%. Que Deus ele vai fazer aquilo que é verdadeiramente melhor e suficiente para nós. Um abraço do seu amigo pastor Edson André, aqui da Assembleia de Deus Ministério Internacional do Guará, aqui em Campos Belos do Goiás. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Compartilhe essa mensagem para alguém. Abençoa a vida de alguém. E se não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Pastor Edson André, Vida no Altar, lá no YouTube. E também se inscreva na nossa página Assembleia de Deus Ministério Internacional do Guará, em Campos Belos do Goiás. Abraço.